Jerusalém Celestial TV, falando de Jesus para você. Jerusalém Celestial TV, falando de Jesus para você. João capítulo 1. A palavra se tornou carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por intermédio de descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade de alguma coisa, homem, mas nasceram de Deus. Aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: é este aquele quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through He was change, where major just He nothing was major that has been major. In Him was life, and the life was in the light of man. The light shining in the darkness, but the darkness has no understanding it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a person to testify constantly that light, so that strong he all men might believe himself was not in the light. He came only as a witness to the light, the true light. There's a given light to every man was coming into the world. He was in the world, and the church the world was major. We
not recognize him. He came to the way was he warned, but his word did not receive him at to all who received him to just he believed in his name. He gave the right to become children of God. Child born is not of natural, descendant not of human decision or husband with his own heart, but born of God. The Word becoming flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and the only who coming from the Father, full of grace and truth. John testified coming in his grace. Christ. Also they say, this was he of whose I said, he who was come after me has superseded me, because he was before me. From the abundance of his grace we have all received one blessing after another. For the law was given to Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but God, the one is only who is at the Father's side, has made he can know. Louvado seja Deus. Esta palavra, amados irmãos, João fala da verdadeira luz, que é Jesus. Aquele que se encarnou, aquele que se fez homem, aquele que veio a este mundo para nos tirar do mundo de trevas. Mas os homens rejeitaram a luz que brilhou para o mundo. Os homens não quiseram. Preferiram caminhar nas trevas do que caminhar na gloriosa luz que é Cristo Jesus. João deu testemunho dele. Ele disse que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diante dessa palavra poderosa, meus amados irmãos, vemos que esta palavra é verdadeira. Muitas vezes vemos os testemunhos de Jeová, TJ Brasil, discutindo, dizendo que Jesus não é Deus. Mas se a própria palavra afirma através do Evangelho de São João que ele era no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela nos afirma categoricamente que Jesus é o Verbo, Jesus é Deus. E que é o Verbo? O Verbo é a palavra. O Verbo é Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem habitou entre nós? Senão o próprio Jesus. Então, quando vemos um grupo de pessoas negar a divindade de Jesus, negar que ele é Deus, como a palavra afirma que ele é Deus, corre um perigo muito grande de cremos em heresias, em um evangelho distorcido, um evangelho de anátema, do qual prega estas pessoas, que se diz dono da verdade, que se diz conhecer a palavra de Deus quando não conhece. Porque negar a existência e a divindade de Jesus é um grande erro do ser humano. Assim como o homem também negar a existência de um Deus vivo é um grande erro que comete. Pois sabemos que ele é criador de todas as coisas, e a palavra diz que tudo que existe foi feito por intermédio dele. Sem ele nada existiria. Porque no princípio Jesus estava com Deus, porque ele era o próprio Deus. E se fez manifesto entre nós, vindo em carne, nascido como criança de um ventre de uma virgem pura, preparada para ser mãe do Filho de Deus. Esta é a verdade. Que possamos glorificar aquele que é a vida, aquele que é a luz, aquele que ilumina todos nós homens, que aceitamos ele como único Salvador, que cremos nele. Sim, porque sem ele é impossível haver o que houve. Sem ele é impossível a existência do que vemos e vimos. Pois João testificou dele, porque ele é menor do que Jesus. E
e ele era superior, dizia João a ele, no qual ele não era digno de exaltar as suas sandálias. João reconhecia isto, porque ele era o Todo-Poderoso, aquele que vinha remir o seu povo, o povo de Israel, não somente o povo de Israel, mas remir a todos nós, os gentios, nos tornando herdeiro por meio de sua morte e ressurreição na cruz. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Para ouvir essa Deus mensagem mais, acesse essa página no YouTube, Jerusalém Celestial TV. Assim que tiver a notificação para o YouTube, te notifique assim que eu colocar novos vídeos. Vamos juntos semelhar a palavra do Senhor, essa palavra que transforma, que liberta, que dá vida ao moribundo. Deus abençoe. Shalom Adonai Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe grandemente.